tarde, professor Beluso. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Enes, eu sou diretor da Faculdade de Engenharia aqui no campus de Ilha Solteira, aqui na divisa com Mato Grosso do Sul. Professor Beluso, nós já desde o início desse mandato do atual presidente, a gente tem enfrentado uma série de sinais assim um pouco complexos, né? Um deles é o fato do nosso ministro da Economia ele trabalhar teoricamente, daquele grupo lá de Chicago, e a gente teve a oportunidade de ouvir alguns depoimentos de outras universidades falando exatamente aquilo que o senhor comentou agora, de que a Universidade de Chicago ela perdeu um pouquinho do crédito que ela tinha exatamente por conta daquela crise de 2008, porque se não fosse o Estado ter feito uma intervenção forte naquela época, o mundo inteiro ia entrar numa recessão muito forte, né? Então, a primeira pergunta, na realidade, é perto da outra. Como é que a gente vai se inserir, né? Como é que essa política neoliberal do atual governo vai conseguir trabalhar, ou ela vai ter que se adaptar a essa realidade, né? E nesse sentido, como é que fica, né, até pela dependência do ICMS, com essa possibilidade dessa criação do imposto único? Então, você está levantando uma questão importante. Eu vou começar pelo fim. Se for criado o imposto único, nós temos que demandar que esse imposto único, na verdade, as receitas obtidas a partir desse imposto único não sejam menores do que aquelas que nós estamos obtendo em média, né? Enes, é o seguinte, no momento em que nós fomos discutir a autonomia, foi uma pauleira danada, viu? Aliás, a Unesp, no primeiro momento, saiu prejudicada, o que foi corrigido depois, você sabe disso, né? Vocês todos sabem disso. Então, foi uma briga. Eu tive na verdade, uma divergência com o governador, que na verdade foi quem fez o projeto, me pediu para ajudar na construção, o governador Quércia, porque ele queria manter em 8,25, eu falei que não ia dar, né? E aí nós voltamos às boas, etc. Oi. E aí voltamos às boas e rearranjamos. Então é muito importante, que a Universidade Paulista, na verdade, tenha um projeto e uma fórmula de assegurar, se houver esse imposto único, de assegurar a participação na receita. Eu não sei como é que eles vão definir isso, se é pela origem, pelo destino. Se vocês quiserem, eu me disponho a ajudar, não a ser protagonista, mas a ajudar na defesa das universidades paulistas, porque essa conquista, né, é muito cara e é muito importante, porque nos deu uma liberdade, nos deu uma capacidade de decidir, etc. As universidades de São Paulo, que é muito importante, nós não podemos perder isso, e muito menos a FAPESP pode, né? Então, eu queria dizer que a gente tem que se armar para poder enfrentar essa questão. Agora, isso é a pergunta sobre o nosso imposto único. Mas em relação a outra questão que você formulou, eu diria que ela é muito bem formulada e que nós não temos que pensar apenas nesse momento, porque as rupturas que ocorreram não foram só no âmbito das economias nacionais. Aliás, nós estamos sentindo os efeitos agora da globalização. Nós não podemos, nós temos que importar máscaras e respiradores da China, porque o pessoal não percebeu que a concentração da capacidade manufatureira na China foi uma coisa brutal, brutal. Tanto que todo mundo está importando da China, inclusive os Estados Unidos. A gente não percebe, às vezes não identifica, não é capaz de avaliar os efeitos dessas transformações
que os movimentos dessa economia capitalista, que são, às vezes, muito enganosos, eles dão uma impressão e a coisa, na verdade, é outra, a transferência de capacidade manufatureira para a China foi, assim, brutal, né? Então, isso está expresso agora, os efeitos da globalização, da concentração chinesa, estão expressos agora nessas demandas. Nós mandamos não sei quantos aviões para a China para trazer respiradores e máscaras. Não é isso, Enes? Não é isso? Então, isso revela os efeitos de um processo longo que se inicia nos anos 80 e se acentua nos anos 90. Todo mundo diz assim, o Plano Real foi formidável, acabou com a inflação. As coisas são assim, né? Tem efeitos colaterais. Acabou com a inflação e acabou com a indústria brasileira. Você, na verdade, liquidou uma boa parte da capacidade industrial brasileira, que é uma das questões que estão colocadas agora para todos os países. Eu não estou dizendo, viu, Enes, que a gente deva partir por uma política nacionalista. Talvez ela, se, na verdade, não houver uma coordenação internacional parecida com aquela do pós-guerra, proposta pelo Keynes em Bretton Woods, etc., que era, na verdade, permitir às economias nacionais que se desenvolvessem os seus projetos dentro de um espaço internacional cooperativo, certo? Era uma ideia, era uma utopia keynesiana, ele era um utópico, né? Assim como Sir William Beveridge, dois liberais ingleses que tinham ideias fantásticas a respeito de como o mundo deveria ser, né? Então, se nós não tivermos, na verdade, um esforço grande, eu vi hoje o Macron, presidente francês, falando na necessidade de que fosse assim, né? Então, eu estou vendo que as lideranças mais lúcidas estão começando a se dar conta de que é preciso haver uma coordenação, uma cooperação, que não dá para sair cada um para o seu lado. Isso é uma coisa. Se, na verdade, não for possível, porque nós temos alguns líderes, algumas lideranças, que são completamente fora da curva, né? Como, por exemplo, o Trump. Não é possível o Trump, para não falar de outros, do nosso presidente, né? Então, aí não dá, francamente, não dá, né? Porque as ideias que ele tem são completamente avessas às necessidades que a economia mundial e a sociedade têm. Mas eu espero que a gente consiga, na verdade, um mínimo de bom senso, na verdade, de humanidade, de respeito pelas situações particulares, que é isso que o Keynes falou. Eu não quero, na verdade, juntar ninguém na globalização. Eu quero que cada um, na sua particularidade, resolva os seus problemas dentro do ambiente internacional favorável, que seja regulado, né? Voltando à questão de Estado e mercado. Agora está caindo, estão vendo um monte de artigo de gente que era. Até o Greenspan escreveu um artigo dizendo que não é bem assim, que não existe essa oposição Estado e mercado. Eu sei disso desde que eu tinha 5 anos, certo? Que é um negócio tão óbvio, tão claro, né? Depende das relações, como é que você dá ênfase mais uma coisa a outra, porque você, na verdade, numa economia que tem divisão do trabalho, né? Especialização de funções e de ramos de atividade, é imprescindível que você tenha um mercado, um sistema de informações que nasça no mercado. Mas ele não é suficiente, você precisa ter. Como é que você faz com o dinheiro? O dinheiro é uma criatura do Estado. Agora está ficando cada vez mais claro, todo mundo está se dando conta que é uma criatura do Estado, né? E nesses momentos o Estado precisa agir e regular as relações monetárias e inflar as relações monetárias dentro desse sistema de relações. Então, esse é no âmbito nacional e no âmbito internacional. Veja o FMI, o que está dizendo, Enes. O que o FMI está dizendo? Eu tenho aqui 1 trilhão de direitos especiais de saque que eu vou emitir para socorrer os países que estão em dificuldade. Quando a dificuldade aperta, o cara passa a entender, entendeu? Você sabe, né, Enes, que, na verdade, o conhecimento nasce, às vezes, da necessidade, né? Não é? Sim, nas maiores dificuldades da humanidade foi onde ele floresceu, né? Isso, exatamente. Isso é bom para nós que somos do É, mundo do conhecimento.
Eu não vou falar ciência, porque a economia não é uma ciência. É uma área do conhecimento bem Sim. atrapalhada, né? Mas muito obrigado, professor Beluso. Imagina, foi um prazer. Muito obrigado, professor, pela sua palestra, suas palavras, e muito obrigado pela sua generosidade de se colocar à disposição para trabalhar pelo imposto único, e esperamos poder contar de fato com o senhor nessa empreitada. O senhor fez um apontamento mais ou menos histórico. Eu sou Héctor, coordenador do Instituto de Estudos de Relações Internacionais e Políticas Públicas da Unesp aí em São Paulo. E nos preocupa pensar que vai acontecer no momento da renovação, da recuperação do país. O senhor apontou alguns momentos históricos do Brasil de desenvolvimento, nos quais, em realidade, o que houve foi um projeto nacional. E o que eu estou vendo agora é essa ausência absoluta de um projeto nacional que se caracteriza por, inclusive, a entrega da Embraer, que era um ponto de pesquisa e desenvolvimento científico mais importante que tinha o Brasil neste momento. Então, por seu conhecimento, não só de história, sino do que é gestionar um governo, como o senhor imagina o início da reconstrução deste país? Porque, em realidade, precisamos passar por realmente uma reconstrução de todas as esferas, de todas as estruturas institucionais, praticamente. E qual seria o papel da Universidade Pública Paulista nessa reconstrução nacional? Muito obrigado, professor. Na verdade, nesse momento, em alguns pontos importantes, a Universidade Brasileira, e particularmente a Paulista, está mostrando que, apesar de tudo, ela acumulou um estoque de conhecimento, de capacidade e de possibilidade de ajudar muito grande. Eu acho que na saída, falando do papel da universidade, nunca foi tão claro que seria necessária uma articulação da universidade com as empresas públicas e privadas. Isso tem que ser uma construção. Eu me lembro muito bem da FAPESP, eu fui do conselho da FAPESP depois de ter saído da secretaria, e nós criamos os projetos, na verdade, especializados, e houve alguma resistência, às vezes, dos professores, eu me lembro bem, porque os projetos eram individuais, eles passaram a ser projetos mais ou menos coletivos, fizemos um avanço, mas nós não conseguimos articular, até pelas características do sistema empresarial brasileiro, e eu acho, Héctor, que isso precisaria de uma ação muito firme das empresas estatais brasileiras, que ajudassem nessa articulação com as empresas privadas, junto com a universidade. Eu acho isso crucial. Se nós falamos de saída, na verdade, nós temos um papel e uma missão para as universidades brasileiras, e acho que, graças a Deus, as universidades brasileiras, as paulistas, a UFRJ, a Universidade de Minas Gerais e outras, têm capacidade de fazer isso. Graças a Deus, nós conseguimos preservar isso. Eu estou vendo muitas manifestações, etc. Isso é um ativo que nós temos importantíssimo. Se nós queremos um projeto nacional, nós temos que, na verdade, fincá-lo na ciência e na pesquisa. Isso é fundamental para os anos que virão. Mas nós temos que articular para fazer com que a economia das empresas e dos negócios, na verdade, se junte a nós. E isso é uma coisa que não vai acontecer espontaneamente. Isso tem que ser uma política de governo. Mas é preciso, como você disse muito bem, que nós tenhamos um projeto nacional. O que nós queremos? Isso aqui, né, nós sofremos uma regressão dos anos 80 e 90 para cá, na indústria brasileira, perdemos setores importantes, não acolhemos os setores novos que foram criados, porque nós achamos que tínhamos que deixar isso para o mercado funcionar. E, na verdade, nós sofremos uma perda. Não é isso, Héctor? Sofremos uma perda seríssima. Então, quando eu olho, você sabia? Vou contar uma história para você. Em 79, uma missão chinesa esteve no Brasil, logo depois
das mudanças na China, das reformas, etc. Eles estiveram aqui, os chineses, e vieram conversar com muita gente, inclusive nos procuraram na Universidade de Campinas, estávamos lá na Unicamp, estávamos lá infelizmente, que acabou de morrer, o professor Wilson Cano, estava lá a professora Conceição, eu, e um grupo nós começamos a discutir com os chineses, queriam saber como é que nós tínhamos chegado a esse sucesso que nós tivemos nos anos 70. Você está indo e está aprovando, né? E aí nós conversamos com eles, e, na verdade, eu fico olhando para a China, e muita gente, na verdade, torce o nariz para a China, mas eles, no fundo, replicaram o que nós fizemos nos anos até a crise da dívida externa. E, às vezes, eu tenho vontade, eu vou dizer para você, eu tenho vontade de chorar de ver esse negócio, porque nós fomos saindo fora desse projeto, né? E quem vai a Shenzhen, não sei se você já foi, a Shenzhen, não foi, né? Você precisaria ir, porque você vai ver como é ali o contubérnio entre empresa privada e empresa pública, na verdade, os fundos de pesquisa, etc. É um negócio que dá vontade de você chorar, porque o Brasil podia ter feito isso, né? E eles fizeram. E, na verdade, eles são o futuro. Você pode falar o que você quiser deles, mas eles já bateram os americanos. E hoje, aliás, eu estava vendo um artigo do Greenspan, do ex-presidente do Banco Central, falou que nós perdemos para a China. Perderam. Você assistiu? Alguém assistiu o filme A Fábrica Americana? O filme que está nesses negócios aí. Eu assisti, fiquei impressionado. Está no Netflix. Netflix, é isso mesmo. Que é uma diferença do comportamento entre os trabalhadores chineses e os americanos, enfim. Os valores, as concepções culturais, tudo isso influi muito e a gente, às vezes, economista não olha para essas coisas, não olha para o conjunto da sociedade, para os seus modos de ser, modos de conceber as coisas, e isso é muito importante. Mas estou pensando, professor, se houver um novo plano Marshall no mundo depois do Covid, talvez quem tenha que administrar esse plano sejam os chineses, não, o senhor não acha? Não, acho que os chineses são muito curiosos, porque eles vão fazer a dominação pelo soft power. Eles não vão fazer a dominação assim ocidental na cacetada, é o soft power, né? Precisa ficar de olho neles, porque eles são muito... Você vê que eles levaram pancada agora da turma do Bolsonaro e responderam de uma maneira muito positiva e tal. Eles não... você tem uma outra cultura política no mundo, né? O recente artigo de NAI justamente aponta isso para o soft power dos chineses, que eles estão começando a dominar, né? Isso mesmo. Muito obrigado, professor. Prazer falar com você. Então, eu queria fazer uma pergunta para saber como o senhor pensa a questão qual é o tempo de vida das políticas neoliberais. Elas estão completando hoje, ou esse ano, aproximadamente algo em torno de meio século de existência, e elas estão avançando, mas, por outro lado, desde 2008 a gente já vê que elas estão ruim das pernas, não estão conseguindo avançar muito, mas a eleição do Bolsonaro, ou agora a eleição de vários governos de extrema-direita na América Latina, deu uma fortalecida nas políticas neoliberais, né? Eu diria que nós temos aí um liberalismo 2.0, um neoliberalismo 2.0. E o senhor está falando muito da China, e a China, a ascensão da China se dá na contramão do neoliberalismo, isso que é importante, né? Só que aí, agora o senhor acabou de falar da Fábrica Americana. Eu assisti também essa série da Fábrica Americana, na verdade é um documentário, né, da Fábrica Americana, e o que eu vi foi o seguinte: a China ela não implantou o neoliberalismo no seu país, mas ela pratica o neoliberalismo no mundo global, né? Então eu queria saber do senhor essas duas coisas. Primeiro,
Quanto tempo de vida, na sua opinião, tem o liberalismo ainda? Porque a forma como ele entrou nos governos, e eu fico agora, o senhor também falou das agências de financiamento, o CNPq, a CAPES, a FAPESP. O CNPq, a CAPES, a FAPESP assumiram o espírito neoliberal, assumiram a razão neoliberal e passam a fazer financiamentos de pesquisas que têm essa visão da chamada inovação, que, na verdade, são muito mais projetos voltados para políticas neoliberais, né? Então, qual é a sua perspectiva com relação a esse poder do neoliberalismo de continuar convencendo a sociedade e como que a China trabalha com essa contradição de não aplicar o neoliberalismo internamente, mas, no caso, com os americanos, o que eles faziam era exatamente isso, né? Então, como que o senhor vê essa contradição da China e qual é o tempo de vida do neoliberalismo, na sua opinião? É isso, obrigado. Bernardo, a sua pergunta é a pergunta de $1 trilhão. É muito bem colocada a pergunta. Do meu ponto de vista, né, a China, na verdade, construiu o seu projeto nacional a partir da globalização neoliberal. Isso é o que se chama rigorosamente uma contradição. A contradição não é uma contraposição, é um movimento que leva a um outro resultado. Né? Correto. Então, o resultado para eles foi a consolidação do poder nacional chinês na onda da globalização financeira e produtiva. Porque é o seguinte, nos anos 70, como eu estava mencionando, as reformas chinesas do Deng Xiaoping, elas ocorrem exatamente no momento em que a economia americana estava numa situação singular, né? Eles tinham, na verdade, fortalecido o dólar depois dos anos 70, observarem uma desvalorização crescente da moeda reserva, que era a moeda nacional americana, mas em 79, para nossa desgraça, e até para o Banco Central americano subiu a taxa de juros. O Volcker, eu estava na reunião de Belgrado quando isso ocorreu, é uma coisa que marcou muito minha vida, e eles revalorizaram a moeda americana, e nessa revalorização você teve dois efeitos. Os movimentos do capital financeiro correram para os Estados Unidos, que era a moeda valorizada, e o capital produtivo americano saiu dos Estados Unidos e foi para a China. O que a China fez? A China manteve a taxa de câmbio desvalorizada, protegeu a sua economia da entrada de capital especulativo, que ia começar a balançar a taxa de câmbio deles, eles não deixaram, né? E receberam capital estrangeiro, e, ao mesmo tempo, ao receber capital estrangeiro, eles foram diversificando e modernizando as suas estruturas produtivas. E, ao mesmo tempo, eles foram fazendo joint ventures, foram absorvendo aquilo que as empresas estrangeiras traziam, e as japonesas também entraram assim aos magotes, né? Assim como empresas italianas, etc. E eles foram modernizando o seu aparato produtivo numa rapidez impressionante. Né? Então, você disse muito bem, os chineses, eles são os principais adversários, do ponto de vista do exemplo do neoliberalismo, pela estruturação interna do seu crescimento, que é muito controlado, muito administrado, né? E, ao mesmo tempo, eles são os maiores beneficiários do regime neoliberal. Nós ficamos na posição, nós transitamos na contramão. Nós desindustrializamos, perdemos a nossa capacidade de coordenação, né? Aceitamos os dogmas neoliberais em todas as instâncias, inclusive na área de ciência e tecnologia, como você está dizendo muito bem, né? Mas porque nós não articulamos as coisas. Nós perdemos a capacidade de construir, de conceber uma arquitetura que nós já tínhamos lá atrás e que nós resolvemos. Eu me lembro bem das minhas conversas com o Fernando Henrique, que foi meu professor de sociologia,
e que ele dizia, não, agora é o novo renascimento, nós precisamos viver a era da globalização. E o Roberto Schwartz, que é meu amigo e amigo do Fernando Henrique, me disse, Beluso, você acha que o Fernando Henrique entendeu a globalização? Eu falei, o Roberto não entendeu nada. Então, ele fez aquela política que acabou destruindo a indústria brasileira. E nós fomos aceitando esse cinema, deixa que o mercado resolve, e o mercado não resolveu nada. E vamos dizer o seguinte, mesmo depois, quando o Fernando Henrique perdeu a eleição, eu sou amigo do Lula, como sou amigo do Fernando, e disse para ele, Lula, é o seguinte, não adianta só você pegar, é muito bom que você faça isso, mas você precisa, na verdade, ter um projeto de reconstrução da indústria brasileira. Porque sem a indústria nós não vamos a lugar nenhum. Uhum. E agora o que está se colocando para nós na frente é essa a concepção dessa arquitetura. Não é uma pessoa só que vai fazer. Somos nós todos. Nós que estamos na universidade, temos a obrigação de fazer isso. Colaborar com as nossas ignorâncias mesmo, e com as nossas esperanças, expectativas, e com aquilo que a gente tem um pouco de conhecimento para ajudar a reconstruir isso, porque isso vai ser crucial na saída dessa crise. Agora, nesse momento, é o seguinte, é o que eu digo, vou dizer em linguagem corrente, é segurar os cocos, impedir que tenha um colapso completo. Eu tenho muito medo de que isso vá acontecer pela incompetência, inexperiência e incapacidade do governo que nós temos, que é um negócio dramático. O cara não fala duas coisas, coisa com coisa. Então, ainda nós temos, por incrível que pareça, uma certa resistência no Congresso Nacional. Né? Está resistindo, está fazendo uma coisa mais razoável. Então, o que nos resta é ficar juntando com essa gente e ajudando a impedir que tenha uma destruição completa do país. Né? Então, eu concordo com você. Em 2008, muita gente disse, olha, em 2009, 2010, o neoliberalismo acabou, mas ele é muito resistente, porque ele está, na verdade, na concepção das pessoas. Elas não conseguem abandonar as caixinhas. Exatamente. E você sabe muito bem, Bernardo, que uma das condições para você ser um pesquisador, um investigador, é que você tenha a capacidade de se livrar das ideias velhas. Como dizia o Keynes, eu me livrei das ideias velhas. Isso é uma coisa que me dá uma admiração por ele, porque ele era capaz de falar, olha, eu estava com uma visão equivocada a respeito das coisas. Só que, hoje em dia, dadas as relações, por exemplo, dos economistas com os mercados financeiros, etc., eles viraram fâmulos e sacerdotes. São fâmulos e, ao mesmo tempo, sacerdotes. Pregam uma religião. E a gente precisa lutar contra isso. Professor, duas perguntas. A primeira é aquela questão, né? Na crise, quase todos, eu diria quase todos, não todos, né? Se tornam keynesianos, né? E a gente tem observado esse movimento mundo afora, aqui no Brasil também. Gostaria de saber a opinião do professor com relação à alternativa de se ampliar o gasto público nesse momento tão difícil e necessário, mediante a ampliação da base monetária, ou como dizem os mais incautos, mediante a impressão de dinheiro, tá? E a segunda questão, sobre a universidade pública, a autonomia conquistada a duras penas, ela foi se tornando cada vez mais uma autonomia constrangida, né? O professor entende que a forma de lidar com essa situação não perfaz um direcionamento talvez em maior gradiente do que o atual em relação à capacidade de a universidade pública obter cada vez mais recursos extra-orçamentários? E quais seriam essas formas, na forma de entender do professor? Eu escrevi um artigo para o site do Fernando Moraes, que até hoje não publicou, não sei, acho que ele ficou perplexo, porque eu fiz uma longa citação, assim, que é bom a gente ir às origens, né? Eu sempre vou às origens, você concorda que a gente tem que ir às origens. Deixa eu te explicar. Então, eu fui ao
capítulo 31 do primeiro volume do Capital, onde o Marx trata de maneira assim insuperável sobre o surgimento do sistema monetário financeiro do capitalismo que estava nascendo ali. Ele viu ali, né, no seu nascimento. O menino estava saindo do ventre da mãe, né? A mãe era a acumulação primitiva. Então, ele tem um texto tão maravilhoso, se quiser, depois eu mando para você, falando do como surge, como é importante para a emergência do capitalismo industrial inglês, a predomínio ou domínio ou controle do dinheiro pelo Estado, pelo Banco da Inglaterra, que é de 1694. Né? Aí a digressão dele é uma coisa assim fantástica, porque parece que ele está falando dos sistemas financeiros modernos, sabe? Contemporâneos. Então, o que ele está dizendo? O que, na verdade, nós temos que concluir? Num momento de disrupção, desculpe a palavra disrupção, de ruptura e desorganização, numa economia monetária capitalista, não resta outra alternativa você emitir dinheiro. Certo? Eu faço uma qualificação. Em condições normais, a emissão de dinheiro está subordinada às relações de propriedade. Certo? Ou seja, é uma relação de débito-crédito. Débito-crédito significa o seguinte: tem um agente do valor do universal, do dinheiro como riqueza, forma da riqueza universal, né? Um agente que é um agente privado, que é o banco, que empresta para outro agente privado. Se, na verdade, as coisas estão correndo normalmente e a avaliação do risco está correndo, o circuito está virando, etc., né? O gestor universal ele fica lá à distância, né? Ninguém percebe que ele tem essa importância. Quando rompe tudo, todo mundo corre para ele. O que ele chamou isso de preferência pela liquidez, né? Então, essa preferência pela liquidez é uma coisa brutal. E quem é que vai socorrer? Será que o banco privado, que na verdade tem que zelar pela solvabilidade da sua carteira, ele vai socorrer? Não, ele vai ficar com medo, vai cair fora, né? Nós estamos vendo uma situação como essa, né? Então, Juliano, você está vendo que a macacada, né, de Chicago está completamente perdida. Eles não... Veja o presidente do Banco Central, ele está pressionado, ele diz que vai fazer, mas mais ou menos. Aí ele faz assim, a gente vai ver, vai avaliar a carteira dos bancos. Ele manda a carteira dos bancos para B3, para a Bolsa de Valores, para saber qual é o valor dos ativos. Ele é louco, certo? Não tem como precificar esses ativos, certo? É esse que é o... Desculpa, é esse que é o problema, como diz, esse que é o problema, certo? Certo, Juliano? Então, não tem saída. Eu hoje tive uma conversa com o Guido e com o Delfim, eu falei, vocês estão... O Delfim é menos, mas o Guido um pouco não, porque pode fazer o seguinte. Eu falei, não, não tem que fazer nada. Tem que injeção na veia, porque rompeu tudo, certo? E vai romper mais. Então, assim, é preciso entender qual é a etiologia, digamos, desse sistema, a forma como o sistema funciona, e tem que ser muito drástico nisso, e tem que ser implacável, para a gente mostrar que isso pode funcionar desde que a ação humana, através do Estado, funcione. O que eu vou fazer? Não estou defendendo o Estado contra o mercado, nem vice-versa. Isso é um negócio primário. O problema é que, sistemicamente, é assim. Funcionalmente é assim. Isso é o capitalismo, funciona assim. Como é que nós devemos fazer a gestão, na minha opinião? A gestão dessa forma de autonomia financeira que nós adquirimos. Então, se você olhar até o choque Joaquim Levy, Dilma Rousseff e Joaquim Levy, de 2015, o desempenho das receitas fiscais do Estado de São Paulo era excelente. E das universidades também, ou não? Estou dizendo, eu olho a curva. O desempenho da receita fiscal do Estado de São Paulo era excelente nos anos de prosperidade.
E, na verdade, é o seguinte, eu não sei, porque eu não quero falar, se nós administramos isso corretamente e criamos reservas para os anos de, provavelmente, flutuação da receita, que está colado na receita. Então, a autonomia, ela tem vantagens, nos dá independência, nós não precisamos ir de pires na mão para pedir para os governadores, aliás, foi isso que nos inspirou a criar a autonomia, mas, ao mesmo tempo, ela precisa ser administrada corretamente. Não adianta a gente mandar bala quando as receitas são altas. Temos que fazer uma coisa bem administrada, porque nós não temos autonomia, não significa uma completa liberdade para fazer o que quer. Então, é isso que eu queria dizer, aproveitando que nós estamos aqui, né? E eu tenho, na verdade, uma relação afetiva com as universidades enorme que eu devo à USP, a minha formação, e à Unicamp, o meu trabalho, etc. Então, eu queria advertir para o fato de que nós temos que ter uma estratégia, um sistema de controle que nos proteja das flutuações mais bruscas, como essa que nós estamos observando agora. Essa até é mais difícil de se enfrentar, mas outras são mais fáceis. Professor, boa tarde, é um prazer falar com o senhor. Sou diretor administrativo na Faculdade de Engenharia em Ilha Solteira, junto com o Enes aqui. E eu tenho uma questão que até o cenário da pandemia, nós tínhamos que parecia que o caminho da universidade, né, para o desenvolvimento da universidade, parecia passar junto a um socorro, a uma realização de parcerias, junto com a iniciativa privada, né, no caso do programa Futurice, né, como exemplo. No cenário pós-pandemia, né, para o financiamento das universidades, qual que é o panorama, né, considerando que se pintou um quadro em que nós temos aí o desenho de um Estado financeiramente estrangulado? Ok? Antônio, se você me permite, não é o Estado que está estrangulado, é a economia que está estrangulada, né? E o único grau de liberdade que você tem é através de uma ação do Estado que tem essa prerrogativa de, como diz o outro, emitir moeda e emitir título público para sustentar o nível de atividade. Então, o que eu queria dizer a você é que as universidades, eu sempre batalhei por isso e não fui bem sucedido. Primeiro, eu queria que a autonomia hoje está ancorada exclusivamente num decreto de 1989, você sabe disso, né? Eu insisti o tempo inteiro para que fosse colocado na Constituição do Estado, como tal aumento da participação da FAPESP, né? Mas eu acho o seguinte, vou responder com todas as letras. Não sei se você sabe que eu sou sócio de uma universidade privada, a FACAMP, né? E digo para você, a minha vida na FACAMP provou uma coisa. Educação e saúde tem que ser coisa pública. Pública. Porque, na verdade, há vários déficits na universidade privada. Qual é o estoque de conhecimentos, de pesquisas que a universidade privada fez no Brasil? É irrelevante. Está tudo concentrado na universidade pública. E nós estamos falando de uma atividade de pesquisa e ensino que tem que ter garantia de uma certa permanência. Não pode ser uma coisa que flutua. Então, primeira vez você falou da parceria com o setor privado, não tenho nada contra, acho que é possível que se faça e as universidades devem buscar isso. Mas elas não podem se amparar exclusivamente nisso. A ancoragem principal deve ser no setor público, isso é uma obrigação do Estado, a saúde e a educação. Claro que as universidades podem criativamente recorrer à participação do setor privado, não há nenhum pecado nisso, né? Isso pode ser feito realmente até para melhorar a qualidade da
das pesquisas, das investigações, etc. Mas a minha experiência, eu já estou com 77, eu entrei na Unicamp com 24. Tá? Estou com 77 e minha experiência mostra que o ensino superior, ou toda a educação, o ensino superior, sobretudo, tem que ser, sobretudo, público. Porque, na verdade, isso é a ancoragem do sistema de conhecimento. É claro que você não vai excluir o setor privado se ele quiser entrar com uma fonte adicional de receita, não tem nada contra. Boa tarde, professor Beluso. Meus agradecimentos pela sua gentileza de estar aqui conosco, pela excelente palestra. E eu cheguei ligeiramente atrasado, talvez eu faça uma pergunta que já tenha sido objeto da sua reflexão. Mas em momentos como esse, que nós estamos numa grande crise, é importante considerar quais são os futuros, ou seja, quais são os cenários que nós podemos divisar à frente. Ocorre que, no nosso caso, esse desgoverno que está aí, que vai tudo no contrapelo daquilo que é o mínimo da racionalidade e até do bom senso, acompanhado de outros casos no mundo, a minha pergunta são duas. Quais são os cenários, na sua avaliação, assim, desde o mais catastrófico até aquele mais desejável para o Brasil e para a ambiência internacional? E qual o papel de outros atores, nos quais, em particular, em especial, a universidade pública, no sentido de se apresentar como proponente das ações que devem derivar exatamente da análise desses cenários de futuro? Então, Samuel, obrigado pela pergunta. O cenário mais catastrófico, vamos começar por ele, né? Seria um cenário em que as economias nacionais hesitassem em agir, e eu estou observando que muitas delas não estão hesitando, hesitassem em agir para reconstruir os nexos monetários financeiros das economias, protegendo, inclusive, sobretudo, as suas populações mais frágeis, tinha que garantir. Não é como nós. Hoje, felizmente, o Congresso rejeitou a tal da carteira verde e amarela. Porque, na verdade, você tem que fazer o seguinte: você tem que garantir o valor do salário. Não é degradar o valor do salário. Isso aí é um negócio de uma burrice que não tem tamanho. Mas, como a burrice cabe muito na cabeça dos neoliberais, né, nós temos que tolerar. Ainda bem que o Congresso resistiu e na verdade, recusou. Então, eu acho que agora são dois momentos, né? É um momento de impedir a desagregação, a desestruturação, que você tem que fazer com muita coragem, e é o Banco Central e o Tesouro Nacional que tem que fazer isso, né? Então, o cenário mais terrível seria uma hesitação, eu estou notando, preocupado no Brasil. Nos Estados Unidos, não, porque eles estão mandando bala, né? Estão fazendo tudo que faz, 9 trilhões que eles estão botando na economia. E aí é o seguinte, eles falam uma coisa e fazem outra, né? Eles falam agora, você tem que ser austero e tal, e eles mandam bala, porque eles têm a moeda reserva, etc. A outra questão é você sair dessa crise com... Aí a gente precisa explicar de sair dessa crise com o nacionalismo do tipo Trump e Bolsonaro, que é o nacionalismo burro. Porque a integração das economias já é de tal ordem que a coisa mais interessante, eu estou notando, eu te falei do Macron e da própria Angela Merkel, de outros, até os chineses, e os chineses também, que nós precisamos de uma reconstrução do ambiente internacional. Vocês devem saber isso melhor que eu. Que, na verdade, esse ambiente internacional que nós tivemos até agora é um ambiente que só suscitou o conflito, né, entre os Estados Unidos e a China, por exemplo. Com o conflito sobre o comércio. Aí o Trump disse o seguinte: vamos recuperar os empregos americanos. Só que a estrutura da economia mundial já mudou completamente. E mudou por causa deles, por causa dos americanos, que, na verdade, promoveram a expansão e a concentração na manufatura na China. Isso é uma coisa que não passa pela consciência das pessoas, mas são processos impessoais que ocorrem. Então, você tem que consertar esses desequilíbrios. Esse é o momento para consertar. Eu vou repetir. Que diabo que o Brasil, por exemplo, não pode produzir respiradores
respiradores e máscaras. Por quê? Que diabo é esse? Por que nós desgastamos e destruímos a indústria nacional dessa maneira? Não é verdade? Quer dizer, isso é uma das consequências da globalização, que, na verdade, passou por cima das nossas consciências, nós não percebemos, etc. E, na verdade, você provocou uma simetria na economia internacional que não é possível prosseguir. Não vai dar. Na saída, se insistir nesse modelo, que eu acho que não vai ser possível, até porque vai ter oposição, a oposição negativa pelo lado dos Estados Unidos, mas diria positiva talvez pelo lado dos europeus e de alguns países, sei lá, o México. Mas aqui eu vejo, você falou muito bem, aqui eu vejo uma tragédia intelectual, uma tragédia mental, porque nós temos um presidente completamente despreparado. Despreparado, na verdade, é de uma ignorância, de uma burrice. Desculpa eu falar com essa intensidade, mas isso, na verdade, dói muito, porque nós já tivemos momentos, vários, não preciso, inclusive durante o regime militar, em que nós soubemos lidar com as relações internacionais. Tínhamos a política externa independente, não é verdade? Fizemos um acordo com a Alemanha, um acordo nuclear. Eu me lembro, vou contar para vocês, vou aproveitar para contar, que em 63 eu era secretário de Relações Internacionais do governo de São Paulo e tivemos uma reunião com o Al Gore, vou contar para você, certo? O Al Gore. E aí chegamos lá, teve um charivari na frente da Casa Branca, acabamos entrando, o subsecretário de Relações Internacionais do secretário de Estado americano para a América Latina veio lá, nos levou, foi uma confusão, o Recupero estava com a gente. E aí, os 4 pontos que os americanos tinham, sabe quais eram? Era assinatura do Tratado de Não Proliferação, que nós não tínhamos assinado. Certo? O Tratado de Propriedade Intelectual, que nós também não tínhamos assinado. Pois o terceiro era a lei da informática. Lembra? Que nós tínhamos uma lei de proteção à informática nacional. E o quarto era o problema dos radares. Eu olhei para o Recupero e falei, mas, embaixador, que diabo é esse? Era coisa do CIVAM, que era da Thomson francesa, você lembra disso? E passou para Raytheon. Então, isso só dá para dar um exemplo de que como nós fomos nos abastardando, fomos entregando a rapadura, abandonando nossa política externa independente. E eu acho que esse é o momento em que os países têm que postular uma independência dentro de uma ordem internacional. Isso seria a coisa mais, me parece, vamos ver quem é que pode conduzir isso, quem é o chefe de Estado, quem são os chefes de Estado. Não acredito no Trump, muito menos falar do nosso aqui, que não sabe nem onde está parado. Mas talvez os europeus consigam, de uma certa forma, defender isso. Viu, Samuel? Espero que a gente tenha dias melhores. Boa tarde, professor. Para mim é uma honra participar aqui e ouvi-lo. Eu sou coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, também da Unesp, vinculado ao IPRE. Professor, a minha pergunta vai no sentido de saber o que o senhor pensa sobre qual o papel da universidade junto aos movimentos sociais, na medida em que tudo que vem de fora de incentivo para a pesquisa vem no sentido de promoção da inovação, do desenvolvimento tecnológico, sobretudo para acumulação, enfim, para a inovação schumpeteriana. O que eu gostaria de saber sobre o seu pensamento qual a perspectiva que a universidade poderia ter na relação com os movimentos sociais, no sentido de inovar a partir da relação com a base da população pobre do país. Né? O professor Milton Santos falava do circuito inferior da economia.
professor Paul Singer promoveu a economia solidária. Será que a universidade não tem um papel a cumprir na relação com os pobres e com os movimentos sociais de tal forma que se inove a partir dessa base, não só na inovação a partir das indústrias e da tecnologia de ponta? Olha, essa é uma pergunta muito importante e crucial, porque o que nós estamos observando, né, são as tendências da evolução, do avanço tecnológico do capitalismo, de reduzir cada vez mais, eu diria que suprimir as relações salariais. Né? Porque o capitalismo nasce com o trabalhador livre, que é contratado para prestar serviços para uma empresa ou para um proprietário, né? E isso sobreviveu mal e porcamente durante o século XIX, com as massas muito submetidas, e muito é só ver um filme, eu recomendo sempre que a gente reveja o filme do Ken Loach, falando dos anos 20, você assistiu O Espírito de 45, é um filme maravilhoso, é inspirador, e, na verdade, isso foi a custa da Grande Depressão, da Segunda Guerra, surgiram os estados do bem-estar, em que aí foram essa turma que o Milton Santos chama do circuito superior, essa turma do circuito inferior, começou a ter voz e voto, começou a ter vida, começou a ver que o seu salário subia, o emprego subia, junto com a produtividade. Né? Os estados nacionais cuidavam de impedir que os sistemas financeiros começassem a fazer das suas. Né? Eles estavam ali constrangidos a financiar, isso é verdade nos Estados Unidos do pós-New Deal, do New Deal, é verdade na Europa, e de uma certa forma é verdade no Brasil, que estava no período de industrialização, ainda que nós não tivéssemos um sistema de proteção social tão efetivo, que só veio aparecer em 88, né? O que nós estamos observando? Né? Depois da dissolução do Estado do Bem-Estar, a partir do final dos 70 e início dos 80, você começou com esse capitalismo desvairado. Então, uma combinação entre o quê? Entre os propósitos, digamos, autorrepelidos da finança e o progresso tecnológico. Nós temos que entender que as duas coisas vieram juntas. A financiarização, que não é um defeito do capitalismo, é uma expressão da sua natureza, e a aceleração do progresso tecnológico. Nós temos inteligência artificial, etc. Tudo isso é para que ele cumpra o seu desígnio, que é de reduzir o tempo de trabalho necessário. É o que a gente está observando. E aí você joga todo mundo na precariedade. Eu, outro dia, estava aqui na frente da minha casa e assistindo um espetáculo assim constrangedor de 3 meninos. Minha casa é aqui na Rua Joaquim Antunes, em São Paulo, numa pequena subida, 3 meninos naqueles aplicativos de entrega de comida. Eles tinham que descer da bicicleta porque eles não conseguiam carregar aquele coisa nas costas. Eu fiquei assim, confrangido mesmo. Né? Então, essas plataformas, essas formas de dependência dos trabalhadores são muito precárias. As pessoas não têm controle sobre a sua vida. Né? Então, é isso que a universidade tinha que se debruçar. Como é que, na verdade, nós vamos combinar o progresso tecnológico, esse que não adianta você ser contra, porque, na verdade, ele é libertador de um certo ponto de vista, que ele permitiria, por exemplo, se tivesse redução do tempo de trabalho. Reduzir das horas de 40 horas, reduzir para 38, para 28. São várias propostas, você sabe disso melhor que eu, são várias propostas que estão surgindo no mundo inteiro. Não é só a renda mínima. A renda mínima básica é fundamental também, porque te dá segurança mínima. O que está acontecendo hoje com as pessoas, sobretudo com os dependentes, é que eles se sentem inseguros.
Eles olham para frente, eles não têm previdência, não têm nada, se sentem inseguros. Reforma da Previdência para eles. Essas aí que estão aí é uma desgraça. O que você tem que fazer? Se a Previdência foi criada pelo Bismarck na Alemanha para atender às demandas dos trabalhadores alemães. Ele fez lá uma concessão porque os movimentos socialistas estavam pressionando ele. Ele falou, então tá bom, vou dar uma previdência para vocês. Mas a organização da indústria alemã era muito peculiar, porque, na verdade, aquela indústria foi criada em cima de ex-artesãos. Então, era uma outra gente, né? Mas, no pós-guerra, os sistemas de proteção foram criados do ponto de vista da solidariedade. Quer dizer, eu tenho que me importar com você, então eu tenho que pagar a sua aposentadoria. Não é isso? E, na verdade, o que estão tentando fazer com o sistema de previdência agora é descarregar o risco em cima do indivíduo. E o indivíduo já está desprotegido na sua vida normal. Então, você tem que criar um imposto ou impostos que financiem a previdência. Todos nós pagamos. É difícil entender isso? Não é. É um imposto geral para financiar a previdência. E parar com essa história de que você vai ter uma conta individual que vai garantir o teu futuro. Não vai. Eu acho que a universidade tem que se dedicar a isso. Boa tarde, professor Beluso. Boa tarde, colegas da Unesp. Um grande prazer. Eu gostaria de somar as manifestações dos colegas da alegria de estar participando dessa sua exposição, né, muito rica. Também falo aqui de Ilha Solteira, né, eu sou do Departamento de Engenharia Elétrica, né, e talvez mais do que uma questão, vai uma angústia aí. Né? O professor colocou em vários momentos a questão da precarização do trabalho, né, nessa questão de todas essas dificuldades que estão aparecendo. Né? Começou com carteira verde e amarela, depois a concentração da produção na China, né? Com, obviamente, a redução dos custos de produção pelo baixo pagamento de salários, a reforma da Previdência, que o professor colocou agora, né? Sempre recaindo sobre os trabalhadores, o custo do capital, né? Redução dos salários que aconteceu em alguns países, né? Na última crise, e que frequentemente retorna à pauta, né? Toda vez que se fala em resolver um problema econômico, a primeira coisa que se coloca é a redução de salários, particularmente do setor público. Né? Somado a isso, nós temos a questão da insuficiência financeira das universidades, né? Que a autonomia universitária não deu conta, ou talvez não tenha se percebido disso no momento anterior, né? Então, assim, o financiamento da universidade ela é um problema, e é um problema que vai ser certamente aprofundado, né, após essa crise. Né? O grande problema que a gente vê é que, para salvar o capital, sempre o trabalho, se recorre ao trabalho. Né? E, nesse contexto, as universidades, o professor também citou o setor de saúde, né, que são setores de serviço do Estado, né, quando comparados com outros serviços, eles são considerados caros, né, financeiramente para a sociedade. Então, a minha preocupação ao retornar dessa crise, quando as universidades públicas paulistas, incluindo, inclusive, a FAPESP, são comparadas com outros sistemas de ensino mais baratos, né, com outras formas de ensino mais baratas do que essa que a gente produz, e isso também vai servir para a saúde. Né? Como é que a gente enfrenta isso? Assim, a universidade ela é muito ruim para se comunicar com a sociedade. Os colegas anteriores colocaram também essa dificuldade que a universidade tem de trabalhar junto à comunidade, junto à sociedade. Então, num ambiente como esse, em que o serviço ele perde espaço para a necessidade de resolver o problema do capital, né? Qual é o ambiente que nós vamos encontrar nessa nossa saída da quarentena? Boa tarde a todos os colegas, ao professor Beluso. É um prazer poder estar aqui conversando com o professor. E a minha pergunta vai a um pouco ao encontro também da que o Dionísio falou. Muito foi discutido hoje do papel da universidade no pós-pandemia, mas nós temos um problema que está à nossa porta, que é o financiamento desse ano e dos próximos anos. Hoje a Unesp ela tem em torno de 82% a 83% do seu recurso cota parte em folha de pagamento, em servidores e reflexos. É algo em torno de 16% em custeio.
que não dá muita mobilidade, né? E sobra aí em torno de 1%, 1 e alguma coisa, para investimento. Então, professor, sendo bem objetivo, quais são as ferramentas ou o que nós da Unesp, né, e acredito que as co-irmãs também, nós temos para fazer nesse curto espaço de tempo, porque a nossa receita esse ano vai cair em torno de 10 milhões, estão se falando 10 bilhões, né, o estado de São Paulo, a arrecadação. Isso nos refletiria algo em torno de 250 milhões a receita da Unesp, e nós estamos tão apertados, como que nós vamos remanejar esses 250 milhões que nós vamos perder? Porque eu acho difícil o Estado repassar a proporção que nós vamos perder, mesmo se o Congresso aprovar aí, esse repasse, né, para os estados. Então, professor, a minha pergunta é, como que nós deveremos trabalhar, na sua opinião, num curto espaço de tempo e num médio espaço de tempo? Bem, boa tarde. Novamente, em nome, né, de todos nós, gostaria de agradecer, professor, a possibilidade de conversar com o senhor hoje. Professor, a minha pergunta também, ela se complementa às perguntas anteriores, e eu vou também tentar ser bem sintética. E volta à questão tributária, né, e principalmente a responsabilidade financeira das universidades, né, no que diz respeito à questão previdenciária. Diante do aumento da insuficiência financeira, o senhor vê alguma saída? Eu pergunto isso porque a lei de criação do SPPREV, a indicação de que o SPPREV, a partir de decreto do Estado, deveria gradativamente assumir a responsabilidade quanto à administração indireta na questão previdenciária. E essa negociação com o Estado, ela tem sido sempre muito difícil para as universidades. Então, eu justifico a minha pergunta, pois esse recurso destinado ao pagamento, né, da folha de previdenciária poderia ser um recurso revertido para a atividade fim da universidade, coisa que nós não estamos conseguindo fazer, como os colegas anteriores ressaltaram. As três questões envolvem a autonomia financeira e a sua gestão, né? Em relação à queda da arrecadação, ela já vinha ocorrendo e agora ela vai se acentuar mais. E é claro que eu estou sabendo que o Congresso vai aportar um valor substancial para socorrer socorrer a queda de receita fiscal, porque essa queda de receita fiscal vai ser muito pronunciada. Eles estão discutindo se é 40, eu falei em 90 bilhões que era necessário. Agora, falando das universidades, o que eu acho é o seguinte, cabe aos reitores e a nós fazermos uma gestão junto aos órgãos fazendários estaduais ou mesmo ao governador, dizendo que nós temos que ter uma compensação proporcional à queda da nossa receita também, que nós podemos fazer, não é difícil fazer uma estimativa de qual seria a receita necessária. Porque a participação dos gastos de salário, eu não preciso dizer isso, que vocês sabem, no orçamento, né, ele depende muito se a receita cai, aumenta a participação dos gastos, porque os gastos são rígidos, eles são fixos. Então, nós temos que negociar muito e conversar muito com as autoridades fazendárias e com o governo para não prejudicar o andamento da universidade. Mas agora eu queria dizer uma coisa muito séria, que, conversando com o meu reitor querido lá da Unicamp e mesmo com os outros, eu diria que a gente deu uma vacilada ali, porque nós tínhamos que, voltando à questão da previdenciária, logo no início da autonomia, eu conversei muito com os reitores, o Carlos Vogt era o nosso reitor, e eu falei muito com ele, falei, nós temos que criar um fundo para as 3 universidades, um fundo que, na verdade, estivesse disponível para sustentar as aposentadorias da universidade. E aí é claro que nós teríamos que discutir qual é o nível de contribuição dos que estavam na ativa
para sustentar os que, na verdade, iam se aposentar. É uma questão delicada, mas que nós teríamos que enfrentar. Eu me lembro muito bem que a do Unicamp me chamou para comentar a imposição da alíquota de 11% que nós pagamos de previdência. E, na verdade, eu defendi, falei, a gente tem que fazer isso, até porque, num país tão desigual como esse, né, nós temos aposentadorias significativamente não tão ricas quanto as dos juízes, por exemplo, o judiciário, mas aposentadorias bem, digamos, bem parrudas, né, se nós compararmos com o restante da população brasileira. Eu acho que o CRUESP tinha que se encarregar de fazer essa discussão, chamando as outras forças que operam na universidade. Nós temos que ampliar o debate, né? E fazer isso com grande sinceridade. Primeiro, nós temos que, não podemos, na verdade, permitir que haja uma perda de receita para financiar as atividades normais da universidade. Se houver esse socorro, e ele vai ocorrer, porque já está praticamente decidido pelo Congresso Nacional. E, na verdade, nós não podemos perder essa oportunidade de discutir isso, não. Temos que discutir seriamente. Professor Beluso, agradecemos imensamente suas falas, sua exposição, muita sabedoria acumulada aí, muito obrigado, obrigado mesmo, em nome da Unesp, em nome de um grupo de diretores, servidores técnicos administrativos e estudantes que estão participando da reunião. Quer dizer, em nome do Fórum dos Diretores, né, você sabe bem aí que a Unesp está distribuída no estado de São Paulo em 24 cidades, 34 unidades, e que tem um corpo docente, técnico administrativo extremamente competente, né, a exemplo das nossas co-irmãs. E a gente tem a felicidade de estar na presidência do Fórum dos Diretores, que a Unesp tem o modus operandi dela é um pouco diferente da USP e da Unicamp. Mas, realmente, as nossas universidades, elas concentram o conhecimento. Então, a gente tem sempre que lutar para que elas continuem recebendo o aporte necessário para suas atividades do governo, né? A valorização da carreira docente, técnica administrativa, a inclusão, a permanência estudantil. E a gente percebe que hoje mudou a característica dos estudantes que estão na universidade, né? Foi um ganho muito grande nesses últimos anos. E por todo o teu passado aí, professor Beluso, né? Fica o nosso agradecimento, teu passado, teu presente, a tua contribuição intelectual para o nosso estado, para o nosso país. Todos que estão presentes aqui, com certeza, têm um respeito muito grande pelo teu trabalho. Então, fica aqui também o nosso agradecimento registrado. Muito obrigado. Que, na verdade, nós somos servidores públicos. E eu dou muita importância a essa expressão. Servidores públicos. Nós servimos ao conjunto, devemos servir ao conjunto da sociedade e colocar nossas limitadas capacidades a serviço desse projeto de melhoria da sociedade brasileira.